Ô, pessoal, boa tarde. Todo mundo está escutando? Boa tarde. Eu vou gravar a aula pela tela do meu computador. Confesso que ainda não sei mexer muito bem no Google Meet, mas à medida que a gente for passando de um slide para outro, eu vou adicionando os demais alunos na conversa. Para a gente dar continuidade ao que o Dr. Potier é, já explicou, hoje a gente vai falar de cerebelo, certo? O, eu me chamo Alex Aécio, eu sou neurocirurgião de formação, me formei pelo Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Tenho formação em neuro-oncologia pelo Hospital do Câncer de Barretos, São Paulo. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Atualmente eu sou chefe do departamento da neurocirurgia aqui do Hospital de Amor da Amazônia de Porto Velho. Hoje a gente vai falar de cerebelo. Ao final da aula, vocês vão saber responder essas perguntas que eu vou passar aqui nesses cinco slides. Vai vir 5 perguntinhas. Ao final da aula, vocês conseguirão responder com tranquilidade essas perguntas. Então, o cerebelo ele está situado dorsalmente a quais segmentos do tronco encefálico? E ele colabora na formação do teto de qual cavidade? A próxima pergunta: o cerebelo liga-se à medula espinhal e ao bulbo por qual estrutura? O cerebelo liga-se à ponte e ao mesencéfalo por quais estruturas, respectivamente? E quais são os núcleos centrais do cerebelo? Quais são as principais funções do cerebelo? Então, ao final da aula, a gente volta para responder essas perguntas. O cerebelo, ele é um órgão muito importante no sistema nervoso central. A palavra cerebelo, ela vem do latim e ela tem um significado de cérebro pequeno. Na realidade, muita gente não sabe, mas o cerebelo possui uma população de neurônio maior do que a do próprio cérebro. Quando a gente olha para o cerebelo, a gente vê que ele se localiza na fossa posterior. No crânio temos 3 fossas, né? Uma fossa anterior ou andar anterior, que repousa o lobo frontal. Temos uma fossa média, que repousa o temporal, e também encontramos a fossa posterior, né? Que ela é limitada anteriormente pelo osso temporal, a parte petrosa do osso temporal junto com o clivus. Superiormente ela tem uma prega de dura mater que a gente chama de tentório do cerebelo ou tenda do cerebelo, e posteriormente ela é delimitada pelo osso occipital, principalmente na sua porção escamosa, na escama do osso occipital. Então, para a gente localizar o cerebelo, ele está dorsalmente, principalmente ao bulbo e à ponte.
né? E ele repousa sob a fossa cerebelar do osso occipital. A parte mais fina do osso occipital tem o nome de escama do osso occipital. Superiormente, ele é limitado pela tenda do cerebelo, que vai limitar o que é cerebelo do que é cérebro, né? Do que é a parte occipital do cérebro. E ele se liga às estruturas do tronco cerebral através dos pedúnculos cerebelares, que são 3 pedúnculos. Temos o pedúnculo cerebelar inferior, que vai ligar principalmente fibras que entram e que saem, que vai ligar à medula e ao bulbo. Temos o pedúnculo cerebelar médio, que vai ter conexões principalmente com a ponte. E também temos o pedúnculo cerebelar superior, que vai ligar principalmente ao mesencéfalo. Será que mais alguém entrou? Deixa eu só checar aqui. Não. Como a gente está vendo anatomia macroscópica, então o que é importante? Importante é identificarmos as estruturas, né? Anatomia macroscópica. E muitas vezes, eu vou repetir muito, as partes anatômicas, as estruturas, devido a só a repetição que vai favorecer, logicamente, o aprendizado. Então, essas estruturas, quanto mais a gente repetir, mais vocês vão ter dificuldade de fixar cada estrutura. É muito importante a gente saber qual parte do cerebelo a gente está observando. O cerebelo, ele é uma estrutura que basicamente, se a gente olhar em 3 direções, a gente vai englobar todas as estruturas do cerebelo nessas visões. Então, aqui veja que estamos vendo o cerebelo na parte inferior, né? Na face occipital do cerebelo, né? Na escama do osso occipital. Então, essa aqui é uma visão ínfero-dorsal do cerebelo. Por que isso é importante? Porque muitas estruturas são muito parecidas, então vai depender do que você consegue ver para você identificar as estruturas. Nessa posição occipital do cerebelo, a gente vê já uma estrutura ímpar mediana que a gente vai chamar de vermes cerebelar. O primeiro anatomista que viu essa estrutura, achou que era parecido com verme e chamou essa estrutura de verme cerebelar. Então, o cerebelo é um órgão que ele é composto por uma estrutura ímpar, que é o vermes, e 2 hemisférios cerebelar. O hemisfério cerebelar esquerdo e o hemisfério cerebelar direito. O cerebelo, cada hemisfério e o verme cerebelar, ele vai ser dividido em lóbulos. Então, nessa posição aqui que a gente vê, na parte occipital do cerebelo, a gente vê um lóbulo do cerebelo, do verme cerebelar, que é a pirâmide do vermes. Seguindo a pirâmide, a gente vai encontrar a úvula do cerebelo e mais encoberto, aqui na visão não aparece, porque é uma estrutura mais ventral, vamos ter o nódulo do vermes cerebelar. Aqui em cima, conseguimos também ver uma estrutura
que é o tuber, né? Esse espaço entre os dois hemisférios cerebelares tem o nome de valécula. Então, vemos a pirâmide, o vermes, a úvula. Aqui vemos parte de um lóbulo cerebelar, que é o flóculo. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, a gente para a aula, não tem problema, certo? Então, esse flóculo, ele se conecta através do pedúnculo do flóculo ao nódulo do verme cerebelar. Nessa figura, alguns autores também dividem que o cerebelo tem uma parte lateral, uma parte mediana que é o vermes e uma parte intermédia. Deixa eu ver quem que entrou. Tudo certo aqui dessa figura? Alguma dúvida? Então, abaixo da pirâmide temos a úvula, né? A valécula é o espaço. O ângulo é divisão? Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Pequenininha, infelizmente tá pequena, mas essa parte aqui do cerebelo é a visão que a gente vê, né? Que essa parte aqui, ela tá repousando no osso occipital. Tem essa outra parte aqui, que é a parte tentorial do cerebelo, ou superior, e existe a parte que está correlacionada com o tronco, né? Que a gente vai ver a cavidade do quarto ventrículo, que é a face ventral ou a face petrosa do cerebelo, porque ele tem uma relação com o osso temporal que está mais anterior aqui. Então tem a valécula, que é o espaço entre os dois hemisférios cerebelar. O hemisfério cerebelar, o verme, você pode chamar de vermes ou verme mesmo do cerebelo. Aqui, ó, já é uma visão tentorial do cerebelo, né? Uma visão superior ou dorsal. Veja que é também bem parecido com a outra, né? Então, só que aqui a gente já consegue ver estruturas que a gente não vê naquela visão occipital, né? Veja que a visão do vermes ela já é diferente e que os hemisférios cerebelares estão bem mais destacados aqui. Então, quais as estruturas que aparecem aqui? Onde existe a valécula, que está aqui, né? O espaço. Só que o lóbulo do verme cerebelar mais alto a gente chama de cúmen. Então, aqui é uma visão superior. Então, o primeiro lóbulo que a gente vê, que é o lóbulo mais alto, chamamos de cúmen. Em seguida ao cúmen, que é uma parte alta, vem o declive. Então, na sequência do cúmen, vem o declive, depois vem o fólium, depois vem o tuber, para depois a gente ver aquele lobo lá que é a pirâmide, a úvula, né? Veja que o cerebelo, ele também tem fissuras. Então, o cerebelo, ele é igual ao cérebro. O cérebro, né? Ele tem circunvalações que no cérebro chamamos de giros. Aqui no cerebelo a gente chamamos de folhas do cerebelo. Então, são várias folhas para formar um lóbulo. Então, o lóbulo é a união de várias folhas.
Veja que as folhas são separadas por pequenos sulcos e sulcos mais profundos chamamos de fissura. Então, essa primeira fissura que a gente vê aqui na vista, na visão tentorial do cerebelo é a fissura prima, né? Ou, como o nome aqui, ou fissura primária. Então, é a primeira fissura prima. Ela é uma fissura bem importante para vocês memorizar, que vai dividir o que é cerebelo anterior do que é cerebelo posterior, a fissura prima. Após o declive, né, a gente encontra outra fissura, que é a fissura pós-clival. Então, pós-clival, pós o declive. Veja que essas duas fissuras, elas dividem o vermes do cerebelo em culmen e declive, e também o hemisfério cerebelar em o que é lóbulo quadrangular anterior do que é lóbulo quadrangular posterior. Eu falo lóbulo quadrangular posterior, que também é uma anônima correta, porque nessa figura aparece lóbulo simples, né? Mas vocês vão ver que, dependendo da referência, existe mudança da nomenclatura do cerebelo, né? E vemos também, após a fissura pós-clival, uma estrutura em formato de semilua, que é o lóbulo semilunar superior, e mais aqui embaixo vamos encontrar o lóbulo semilunar posterior. A fissura horizontal que divide, né, esses lóbulos semilunares, ela é chamada fissura horizontal porque realmente ela está bem na posição anatômica. Ela é uma fissura que está no plano horizontal. Então essa visão não é muito clara, mas realmente é uma fissura que está no plano horizontal. Então, nessa visão de cima para baixo, os lóbulos do verme cerebelar são o culmen, o declive, o fólium, o tuber, seguido pela pirâmide e úvula até o nódulo, né? Existem outros dois lóbulos que estão escondidos aqui, a gente não consegue ver nessa visão, né? A gente só vai conseguir ver na visão aqui mais ventral ou na visão petrosa do cerebelo. Deixa eu aceitar. Qualquer dúvida, perguntar, viu? Cerebelo, muita gente acha que não tem dificuldade, mas, como eu falei, é um órgão bem importante. Então, repetindo, temos a estrutura ímpar, que é o vermes cerebelar. Veja que aqui agora temos uma visão ventral do cerebelo ou uma visão da parte petrosa do cerebelo. No osso temporal existe um segmento que chamamos de segmento petroso do osso, ou desfiladeiro petroso do osso temporal. E aí tem uma correlação estreita aqui com essas partes do cerebelo. Nessa visão, é muito mais fácil de identificar do que as outras duas, porque aqui claramente vemos que já conseguimos ver o quarto ventrículo, né? E também conseguimos ver os pedúnculos cerebelares, que tem correlação com as estruturas do tronco, né? Do tronco cerebral. Um detalhe importante para vocês verem, que os dois pedúnculos que têm uma correlação estrita, né, com a cavidade do quarto ventrículo, é o pedúnculo cerebelar superior e o pedúnculo cerebelar inferior. Veja que o pedúnculo cerebelar médio, ele não tem uma correlação estrita com o quarto ventrículo. Então, existe mais ou menos
Essa figura não é tão fidedigna, mas ele é uma divisão mais ou menos nesse nível aqui. Então, o pedúnculo cerebelar médio, ele não tem uma correlação estrita com a cavidade do quarto ventrículo. Vemos aqui também o véu medular, que é uma fina camada de tecido branco que vai formar o teto do quarto ventrículo. O que vemos ainda nessa figura? Aqui começamos a ver o lóbulo do flóculo, né? Que ele se continua e se conecta ao nódulo do vermes do cerebelo através do pedúnculo do flóculo, e essas estruturas unidas vão ganhar o nome de lóbulo flóculo nodular. O lóbulo flóculo nodular, ele é separado, aqui não está bem evidente, em outra figura vai estar mais evidente. Ele vai ser separado do cerebelo, do corpo do cerebelo, né? Por uma fissura que chamamos de fissura posterolateral. Deixa eu aceitar mais um pouco de gente aqui. A gente vai com calma. Nessa visão, conseguimos ver que o vermes do cerebelo aparece mais dois lóbulos, né? Que é a língula do vermes cerebelar, né? E o lóbulo central. Veja que a fissura horizontal ela é realmente uma fissura que está no plano bem horizontalizada. Outra estrutura importante de um lóbulo bem proeminente é a tonsila do cerebelo, né? A tonsila do cerebelo ela vai ter uma relação bem estrita com o bulbo que está aqui na frente, né? Então, ela tem uma correlação bem estrita com o bulbo, bem que ela é posterior ao bulbo, e ela vai dar alguns problemas quando ela herniar através do forame magno, né? O espaço entre os dois hemisférios cerebelar, né, é a valécula, né? Vemos aqui bem mais evidente a pirâmide, a úvula e o nódulo. Eu acho que é isso. Alguma dúvida dessa visão? As estruturas mais importantes que vocês têm que aprender, né? Aquilo que a gente já falou, que o cerebelo ele tem uma divisão, que ele é dividido no vermes, que é uma estrutura mediana, e que vai estar unida aos dois hemisférios cerebelares. Os sulcos do cerebelo, eles são pequenos sulcos que vão formar as folhas do cerebelo, e existe mais sulcos mais profundos, tanto no vermes quanto nos hemisférios cerebelares, que esses sulcos mais profundos vão delimitar os lóbulos do cerebelo, tanto os lóbulos do vermes quanto os lóbulos dos hemisférios cerebelares. O cerebelo também tem substância branca, né? Formando o centro branco medular do cerebelo, ou corpo medular do cerebelo. Essas substâncias brancas, elas vão ser radiadas como lâminas que vão adentrar nas folhas do cerebelo. Então, o
Os neurônios estão no córtex das folhas do cerebelo e essas lâminas brancas, a substância branca do cerebelo, o corpo medular do cerebelo, vão adentrar a essas folhas que no corte mais sagital, alguns anatomistas chamam isso de árvore da vida. Existe uma figura melhor mais na frente mostrando essa disposição em que as lâminas adentram as folhas. Como é que é essa informação do cerebelo? Oi? Boa tarde. Tem colega querendo entrar e não conseguiu ainda. Tá. E queria também saber se o senhor está gravando a aula. Eu tô gravando através aqui da tela do meu computador. E aí depois eu passo para vocês. Eu não consegui gravar ainda usando o Meet. Eu não sei, não aparece. Tudo bem, era só para saber. Tá? Aí tem uma colega querendo, tem alguns colegas querendo entrar, tá bom? Mas Obrigada. não apareceu para mim aqui, ó. Eu vou pedir para ela sair e pedir de novo. Tá ok, tá ok. Obrigada. Qualquer coisa o pessoal pode perguntar. É, como é que se dá essa informação no cerebelo? Ela é bem parecida com o cérebro, na verdade. Então, as informações existem vias que são vias aferentes que vão entrar no cerebelo tanto pelo pedúnculo cerebelar inferior, médio e superior. Então, como se dá essa modulação? Existem fibras aferentes que vão entrar no cerebelo tanto pelo pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar superior, que vão fazer aferência no córtex cerebelar. Essa informação no córtex cerebelar ela vai ser retransmitida para os núcleos centrais do cerebelo e essa informação é modulada nos núcleos e através de fibras, basicamente fibras eferentes, eles vão deixar novamente o cerebelo através do pedúnculo cerebelar superior ou do pedúnculo cerebelar médio ou do pedúnculo cerebelar inferior, a depender da função. Então, esses núcleos centrais, eles são estruturas extremamente importantes na modulação dessas informações que atingem o córtex cerebelar. E quais são esses núcleos? Os núcleos são o núcleo denteado, de um lado a outro, o emboliforme, o globoso e um núcleo mais na linha média, que é o núcleo fastigial. Mais na frente a gente vai ver a posição desses núcleos no cerebelo. E a substância cinzenta do cerebelo, ela está externamente nas folhas, vão formar o córtex do cerebelo e elas vão revestir, são essa substância cinzenta que vai revestir as lâminas, dando aquele aspecto de árvore da vida, né? Então, basicamente, as fibras que saem dos núcleos centrais do cerebelo são fibras eferentes. Esse slide aqui é um slide extremamente importante que mostra a disposição filogenética do cerebelo. Então, o cerebelo, com a evolução, ele foi modificando e foi ganhando mais estruturas. O primeiro lóbulo do cerebelo a aparecer
foi o lóbulo flóculo nodular. Ele também é chamado de vestíbulo ou vestíbulo cerebelo ou cerebelo vestibular, né? Esse lóbulo ele tem uma correlação mais estrita com os núcleos vestibulares, né? Então é um lóbulo mais importante que tem a função correlacionada com o equilíbrio. Quando a gente imagina lá o animal, um ciclóstomo, né, um animal menos desenvolvido, como alguns livros dão exemplo da lampreia, né? A lampreia é um animal que não tem pata, né? Ele não tem nadadeiras. Então, esse animal tem o lóbulo flóculo nodular, porque o importante para ele é o equilíbrio, né? Esse lóbulo flóculo nodular, ele também é conhecido como arquicerebelo, que é o cerebelo mais antigo, é o primeiro cerebelo a aparecer, que é o arquicerebelo com a função mais correlacionada com o equilíbrio. Com a evolução das espécies, alguns animais começaram a ter nadadeiras, né? Daí já é mais importante é, ter o reconhecimento da posição das nadadeiras no espaço, né? Então a coordenação do movimento já passa a ser importante para esses animais, como os peixes, né? Daí surgiu o paleocerebelo, que é uma estrutura que basicamente tem correlação com vermes cerebelar. Vocês vão ver que alguns livros falam que o paleocerebelo ele é dividido pela fissura prima. Então, fala que o cerebelo anterior, junto com vermes, é o paleocerebelo. Outros livros, como essa figura, mostra que a parte intermédia do cerebelo também compõe o paleocerebelo. O paleocerebelo ele passa a ter uma correlação mais estrita com a medula. Então a gente conhece esse cerebelo também como cerebelo espinhal ou espinocerebelo. E a função principal dele está correlacionado com a coordenação motora. Aí surgiram os animais, surgiram os mamíferos, né, os animais mais evoluídos, e com membros, com dedos, começaram a necessitar de movimentos mais elaborados, né? Um movimento mais fino, mais delicado. Daí houve a necessidade do surgimento do neocerebelo, né? Ou cerebelo pontino, ou cerebelo cerebral, né? Que é basicamente os hemisférios cerebelares que vão compor o neocerebelo. Então esse neocerebelo está mais correlacionado com movimentos mais delicados, de melhor coordenação, movimentos mais finos. Movimentos alternados, repetitivos, também são funções do neocerebelo. Então veja que a filogenética ela tem uma correlação importante com o aparecimento das estruturas do cerebelo. Então, o arquicerebelo ele é dividido pela fissura posterolateral do que é lóbulo flóculo nodulado, que é corpo do cerebelo, né, pela fissura posterolateral. E a fissura prima, ela vai dividir basicamente
o que é paleocerebelo do que neocerebelo. Então, essas duas fissuras são importantes devido a essa correlação filogenética. Veja que os núcleos centrais do cerebelo, eles também têm uma correlação importante com essa filogenética. De que maneira? Os primeiros núcleos a surgir foram esses núcleos centrais, esses núcleos mais relacionados com o vermes. Então, o núcleo fastigial, o núcleo do fastígio, eles têm uma correlação com o arquicerebelo, com o nódulo e o flóculo, né? Então, eles fazem parte do cerebelo vestibular ou do arquicerebelo. Os demais núcleos centrais do cerebelo, como o núcleo globoso e o núcleo emboliforme, eles têm correlação com o paleocerebelo. Então, são estruturas mais recentes do que os núcleos fastigiais. E eles têm correlação com o paleocerebelo ou cerebelo espinhal. E o núcleo mais recente, que é o maior núcleo, né, que é o núcleo denteado, ele realmente tem vários dentes, né? Não está bem claro aqui na figura, mas é o núcleo mais recente na evolução e tem correlação com o cerebelo cerebral, ou neocerebelo, ou cerebelo pontino. Aqui existe as correlações, eu já expliquei, do cerebelo vestibular, que tem correlação com o núcleo vestibular, e é importante tanto para o equilíbrio como para a sincronia da atividade oculomotora, na motricidade extrínseca ocular. Então, lesões do flóculo e do nódulo podem causar distúrbios do equilíbrio e nistagmo. Já o núcleo denteado, ele vai fazer comunicação com o córtex pré-motor, que é o córtex um pouco mais anterior ao giro central, e ele vai ter uma correlação com tanto planejar o movimento quanto programar o movimento em movimento mais fino, mais elaborado. E os demais núcleos, eles têm uma correlação com essa execução do movimento, só que é uma execução que muitas vezes pode ser grosseira. Ele passa pela modulação do núcleo denteado, né? E a correlação deles é mais com a coordenação motora. Embora o cerebelo, o hemisfério cerebelar, ele contenha 17 lóbulos, né, e 8 fissuras, o cerebelo, a gente sabe que os lóbulos mais importantes são o nódulo e o flóculo, formando o lobo flóculo nodular, e as tonsilas, que tem uma estrita correlação com o bulbo e que tende a herniar através do forame magno, numa situação que a gente chama hérnia de tonsilas. E as fissuras, né, existem várias, a gente falou de algumas, mas as mais importantes são a fissura posterolateral, que vai dividir o que é nódulo e flóculo do corpo do cerebelo, e a fissura prima, que vai ter aquela divisão filogenética, né, também, né, do que é cerebelo anterior, do que é cerebelo posterior. Não sei se tem mais alguém, não me recordo. Não.
Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar. Então, naquela visão ventral do cerebelo, vou repetir novamente as estruturas. Então, essa estrutura mais proeminente na porção ventral do cerebelo chamamos de tonsila cerebelar. Essa tonsila, ela tende a herniar através que ela se encontra mais inferiormente, né, e tende a herniar através do forame magno, causando uma compressão no bulbo, que muitas vezes pode ser fatal, causando uma parada cardiorrespiratória, porque no bulbo tem os núcleos bulbares correlacionados com a respiração, correlacionado com a respiração. Então tem aquele espaço, né, entre os hemisférios que chamamos de valécula. Nessa visão vemos a pirâmide, a úvula e o nódulo. O lóbulo flóculo nodular, ele se conecta ao nódulo através do pedúnculo do flóculo. Então o flóculo se conecta ao nódulo através do pedúnculo do flóculo, formando o lóbulo flóculo nodular, que ela é dividido do corpo do cerebelo pela fissura posterolateral. Lembrando aqui a fissura horizontal, lembrando que o pedúnculo cerebelar médio, ele não tem uma correlação estrita com a cavidade do quarto ventrículo. Então, o que é superior na cavidade do quarto ventrículo chamamos de pedúnculo cerebelar superior, e o que é inferior chamamos de pedúnculo cerebelar inferior. O véu medular superior e compõe também o teto do quarto ventrículo. Superiormente, temos a língula, que realmente parece uma língua, né, na visão sagital do cerebelo, no corte sagital. Esse lóbulo parece uma língua, né, por isso que se chama de língula. Existe o lóbulo central, e o lóbulo mais alto aqui começa a aparecer é o cúmens. Esse aqui é um corte sagital no cerebelo. Veja que os lóbulos do cerebelo, eles são delimitados por fissuras, que são sulcos mais profundos no cerebelo. Então, as fissuras delimitam os lóbulos, e os lóbulos são formados por várias folhas do cerebelo. Veja que o único lóbulo que é formado por uma única folha é o fólio. Então, o fólio é o único lóbulo que é formado por uma única folha. Veja esse aspecto da substância branca, o corpo medular do cerebelo, ela adentra as folhas, formando esse aspecto em árvore, que alguns chamam de árvore da vida. Quando a gente dá um giro no sentido horário no cerebelo, temos os seguintes lóbulos. Aqui a língula, né? O véu medular superior em contato com a língula, né? Temos o lóbulo central, o cúmens, o declive, o fólium, o túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo. Aqui também nessa anatomia vemos o véu medular inferior, que na porção final vai abrir na linha média, no forame de Magendie, né, que é médio Magendie, MM.
E nesse slide está encoberto, mas na porção mais lateral, esse quarto ventrículo vai se abrir junto no recesso lateral em forame de Lusca, né? L de lateral, L de forame de Lusca. Então, é mais ou menos essas estruturas importantes que a gente vê. Veja que a estrutura da tonsila, ela aparece bem proeminente e ela tem uma estrita correlação com o bulbo, né? Então, tem uma estrita correlação com o bulbo. E, eventualmente, essa tonsila, em situações que ocorram para aumentar a pressão intracraniana da fossa posterior, como tumores, como hemorragia, essa tonsila pode ser deslocada através do forame magno, causando uma compressão posterior no bulbo, que muitas vezes pode ser um fator para uma parada cardiorrespiratória. Existe uma condição congênita que é muito comum na população nortista, que acaba tendo uma fossa posterior rasa, mais rasa, que é uma síndrome conhecida como síndrome de Chiari, tipo 1. A síndrome de Chiari tipo 1, o paciente naturalmente tem uma fossa posterior rasa, o que naturalmente ocorre uma herniação através do forame magno. Essa situação geralmente é uma situação benigna, é uma doença benigna, e geralmente não traz nenhuma repercussão, porque às vezes a herniação é muito pouco, mas é uma herniação incipiente. Mas em algumas situações o paciente pode ter uma herniação tão pronunciada que pode chegar até o arco posterior de C1, né? Aqui a primeira vértebra cervical. Nesses pacientes, existe um procedimento cirúrgico que é o tratamento desses pacientes, que a gente faz uma ressecção do osso occipital, ampliando, né, a cavidade da fossa posterior, e muitas vezes é necessário ressecarmos também a lâmina posterior de C1. Então a gente vê uma herniação das tonsilas cerebelares. Então, aquilo que a divisão anatômica, que eu já falei, né, que vai dividir a fissura posterolateral, vai dividir o que é lóbulo, flóculo nodular do que é corpo do cerebelo, e a fissura prima vai dividir o que é corpo do cerebelo em lobo anterior e lobo posterior do cerebelo. Repetindo aqui, para a gente memorizar numa nova figura, temos no giro horário em 360 graus, temos a língula, o lóbulo central, o culmen, o declive, o fólium, o túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo. Temos também o véu medular superior, o véu medular inferior. Véu medular superior, aqui o quarto ventrículo. O quarto ventrículo se comunica com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral, né? Vocês já tiveram a aula, né? Só para revisar. Existe a lâmina do teto, também conhecida como placa quadrigêmea, devido aos colículos superiores e inferiores, né?
E existe a pineal, que é uma estrutura do diencéfalo. O plexo coroide, que ele vai também ter uma continuação para o recesso lateral e também para o forame de Magendie e para o forame de Luxca. Existe o véu medular inferior que, junto com o nódulo, junto com a língula e o véu medular superior, vão compor o teto do quarto ventrículo. Essa figura é uma figura que a gente consegue ver bem essa delimitação anatômica da fissura posterolateral, dividindo o lóbulo flóculo nodular do que é corpo do cerebelo. Veja que o nódulo flóculo nodular, ele é o arquicerebelo. E o corpo do cerebelo, a fissura prima, ela divide o que é lóbulo anterior do cerebelo do que é lóbulo posterior do cerebelo. Alguns autores consideram que o lobo anterior, junto com o vermes, tem uma correlação maior com o paleocerebelo e os hemisférios cerebelares têm uma correlação maior com o neocerebelo. A parte intermédia também é considerada como paleocerebelo. Essa figura é uma figura bem ilustrativa, mostrando que o pedúnculo cerebelar médio tem uma estrita correlação com o nervo trigêmeo, né? Ele passa através aqui do pedúnculo cerebelar médio. Veja que fibras do cerebelo vão se conectar ao mesencéfalo e a outras estruturas do córtex através do pedúnculo cerebelar superior, e estruturas do cerebelo vão se comunicar com o bulbo e com a medula através do pedúnculo cerebelar inferior. Existe uma via aferente bem importante que é o trato espinocerebelar posterior. Ele vai ganhar a cavidade vai ganhar o cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior, e o trato espinocerebelar superior ele vai passar através são fibras aferentes e vai passar através do pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar médio ele é basicamente composto pelos tratos cerebelo-pontinos. Veja a estrita correlação com o nervo trigêmeo. Então, os pedúnculos cerebelares eles são divididos em pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar médio tem uma estrita correlação com o nervo trigêmeo. Só em caráter de repetição, né, nessa figura, para a gente aproveitar a anatomia, uma visão no córtex, um corte sagital do cerebelo, no giro no sentido horário 360 graus, temos o véu medular, a língula, o lóbulo central, o cúmens, o declive, o fólium, o túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo. E aí vem o véu medular inferior. Agora eu vou pedir um minutinho para vocês, para mim tomar uma água, e a gente vai responder aquelas perguntas.
do início. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de cerebelo, querem perguntar alguma coisa a respeito de cerebelo. As principais funções do cerebelo, como a gente já comentou, são funções correlacionadas com o equilíbrio e funções correlacionadas com a coordenação motora. Essas são as principais funções do cerebelo. Eu vou só um minutinho, eu já volto e a gente responde essas perguntinhas. Agora vamos responder essas perguntinhas aqui inicial. O cerebelo está situado dorsalmente a quais estruturas do tronco encefálico e colabora na formação do teto de qual estrutura? Então, o cerebelo é um órgão que está localizado posteriormente, basicamente, da ponte e do bulbo, né? Ele tem um pouco de conexão com o mesencéfalo, mas nem tanto, mas é mais ponte e mais bulbo. Veja que essas estruturas, todas elas, ponte, bulbo e cerebelo, nesse bloco, todas elas são derivadas daquela vesícula primária embriologicamente, que tem o nome de robencéfalo. Então, o robencéfalo, é ele quem vai derivar a ponte, bulbo e cerebelo. O mesencéfalo praticamente não se desenvolve, o mesencéfalo continua mesencéfalo, e o prosencéfalo, que é a outra vesícula, ela vai dar o que chamamos de cérebro. Então, o cérebro é telencéfalo e diencéfalo. Cérebro é telencéfalo de diencéfalo. E o cerebelo, ele junto com os véus medular, ele vai formar o teto do quarto ventrículo. O cerebelo liga-se à medula espinhal e
e bulbo por qual estrutura? Então, a ligação do cerebelo com o bulbo e com a medula, ela é principalmente através do pedúnculo cerebelar inferior. O cerebelo liga-se à ponte através do pedúnculo cerebelar médio, que são os tratos cerebelo-pontino. É o pedúnculo mais proeminente e que não tem uma correlação estrita com a cavidade do quarto ventrículo. E o cerebelo liga-se ao mesencéfalo através do pedúnculo cerebelar superior, principalmente através do pedúnculo cerebelar superior, ligação direta, né? Quais são os núcleos centrais do cerebelo? Os núcleos centrais do cerebelo, o mais proeminente, mais periférico, é o núcleo denteado, que tem uma forma de dente, né? O núcleo denteado. O mais medial é o núcleo fastigial, que tem uma correlação mais estrita com vermes. Os núcleos globoso, eles podem ser em pares ou em três, e eles são um pouco mais lateral ao núcleo fastigial, mais superior, e o emboliforme geralmente é mais inferior. Lembra da correlação desses núcleos com a filogênese do desenvolvimento do indivíduo. E quais são as funções principais do cerebelo? As funções principais do cerebelo são de equilíbrio e coordenação motora. Então, basicamente, as funções mais importantes são funções relacionadas ao equilíbrio e à coordenação motoras. Obviamente, lesões no cerebelo pode dar outros sintomas, como pode dar ataxia. Ataxia é uma palavra que geralmente a gente perde uma função. Ataxia é um distúrbio mais correlacionado com a marcha. Então, é um movimento que se altera, né? Então, a marcha do paciente que tem uma lesão no cerebelo, um cerebelopata, chamamos que ele tem uma ataxia de marcha. É uma marcha ebriosa, né? A marcha do bêbado. Então, a marcha totalmente atáxica. É a marcha do bêbado. Existem funções do cerebelo lesões do cerebelo podem dar também a ataxia. Ataxia eu já falei, pode dar dismetria. Dismetria é a incapacidade que o sujeito tem de atingir um ponto desejado. Então, você pede para ele tocar na ponta do seu dedo, ele não consegue tocar, ele tem dificuldade de tocar na ponta do seu dedo. Então, isso chama dismetria. Uma dificuldade pode ser de membros inferiores ou pode ser de membro superior e pode ser de membro inferior. Você pede para ele tocar no calcanhar dele próprio. Então ele tem dificuldade de ter uma ataxia, né? Outra função do cerebelo é fazer movimentos sincrônicos e alternados. Então esses simples movimentos aqui, que é um movimento sincrônico e alternado com as duas mãos, às vezes o paciente que tem uma lesão no cerebelo, ele perde. Chamamos essa perda dessa função de disdiadococinesia. Mas estudos mais recentes falam que o cerebelo, devido a essas conexões com o córtex, com o cérebro, ele tem inclusive funções cognitivas, né? Então tem funções correlacionadas à cognição. Existe uma condição bem temerária para o neurocirurgião, e quando ocorre lesão do vermes
uma lesão mais extensa no verme cerebelar, é, quando a gente vai ressecar tumores que estão dentro da cavidade do quarto ventrículo, o neurocirurgião inadvertidamente ele pode lesionar boa parte do vermes e pode provocar uma situação bem crítica, que é uma situação de mutismo acinético. O paciente em mutismo acinético, ele é um paciente que não responde aos estímulos externos. Então, praticamente, ele fica parado, mudo. Ele consegue acompanhar algum estímulo, mas consegue acompanhar um estímulo com os olhos, mas ele não correlaciona com o meio externo, né? Essa aula, pessoal, foi uma aula mais tranquila, entendeu? Da próxima vez, a gente... Eu acredito que ainda falta para vocês, acho que diencéfalo. A gente continua subindo, entendeu? Acho que vocês já viram medula, já viram tronco, agora cerebelo. E eu acredito que falta, pelo que eu conversei com alguns da turma, falta diencéfalo e telencéfalo. Então a gente pega diencéfalo e já entra em telencéfalo. Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Essa aula é mais curta, assim, mas as próximas aulas vão ser mais puxadas. Beleza? Depois que eu gravar aqui, chegar em casa, eu estou gravando pela tela do computador, eu passo para vocês. Anatomia macroscópica é isso, é olhar a estrutura e saber o nome da estrutura. Por enquanto, função a gente vai ver mais na frente. Estudar mais a parte dos tratos, né? A gente vai ver isso mais na frente. Então, o que a gente vai ver nesse primeiro bloco de anatomia é vocês olharem a estrutura e saber o nome da estrutura. Algumas estruturas mais importantes, às vezes vocês vão ter que saber a função, mas isso a questão de trato, isso vai ser tudo no segundo bloco. Então, a parte da anatomia mais microscópica, né, uma anatomia mais pesada, a gente vai ver no segundo bloco. É questão de função, de trato, essas coisas, tudo no segundo bloco. Certo? Essa aula, como eu falei, é uma aula mais curta, é uma aula mais de boa. E na sequência a gente faz o diencéfalo. Se vocês puderem me confirmar isso, porque o Dr. Potier me falou que tinha passado o diencéfalo para vocês, entendeu? Mas se ele não passou, a gente começa de diencéfalo e também entra em telencéfalo. Que telencéfalo é uma aula bem mais longa, né? Uma aula bem mais puxada. Ele falou de telencéfalo ou não? Telencéfalo ainda não. Desculpa, de diencéfalo, de hipotálamo, tálamo. Falou. Ele falou? Falou. Então a gente vai só falar de telencéfalo. É. Então a gente já pega telencéfalo. A gente deixa para a próxima aula telencéfalo, que aí a gente já pega de uma vez, para não embaralhar aqui, não fazer confusão nas ideias. Beleza? Então, ó, vou encerrar a aula. Aí eu vou mandar a gravação para vocês.
eu mando para a líder da turma e aí ela repassa. Professor, o Hum. senhor vai criar outra turma ou vai continuar com aquela Ó, ó, e- oráculo lá que ó, iniciou? é, eu ainda não sei mexer muito, como eu expliquei, ainda não sei mexer muito nesses negócios aí de turma, eu tô bem por fora ainda. Depois você me explicar tudo, a gente pode continuar na sala do Potier. Essa aula de hoje, é, eu me baseei nos slides, o mesmo slide que ele me passou. Então não teve muita diferença. Então essa aula aí foi a que ele me passou, a sequência dele. Mas a próxima aula de telencéfalo já é uma aula que eu criei. Então eu vou passar para vocês também. Eu acho que essa aula de telencéfalo vocês não têm. Essa de cerebelo vocês têm, eu acredito. Porque são os mesmos slides que ele me passou. E aí depois eu vou passar a aula de telencéfalo para vocês. Posso até passar antes para vocês dando uma olhada. Mas aí eu passo, eu, não sei se foi com você, né, que eu falei. Eu passo para ti e você passa para os demais. Tá bom, professor, obrigada. Tá ok? Beleza, obrigada. Falou, falou, turma. Qualquer coisa a gente está à disposição. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, valeu.